Bom dia, então, para todo mundo. Para quem eu ainda não falei, mais uma aula de arte para nós essa semana. E hoje nós vamos começar um assunto novo, tá? Então, se liga aí que eu vou com vocês. O nosso assunto é sobre os instrumentos musicais. Nós vamos conhecer um pouquinho dos instrumentos convencionais, né? E os alternativos. Mas nós vamos começar conversando um pouquinho sobre os instrumentos, sobre um pouco da história, né? Sobre quando é que esses instrumentos surgiram para a humanidade. Nós vamos descobrir que os instrumentos musicais, eles são bem mais antigos do que a gente imagina. Então, vamos lá. Primeiro, vamos saber aqui sobre esses instrumentos, né? Um instrumento musical é um objeto construído com o propósito de produzir música. Os vários tipos de instrumentos podem ser classificados de diversas formas, sendo uma das mais comuns a divisão de acordo com a forma pela qual o som é produzido. Os primeiros instrumentos musicais, possivelmente, sequer foram desenvolvidos com um objetivo puramente musical, mas sim para permitir que caçadores imitassem a voz de animais diversos de modo a atrair potenciais presas. Então, é bem provável que eles não criaram os instrumentos musicais só para fazer música, né? Acredita-se até que alguns instrumentos foram criados assim, inesperadamente, por algum motivo, por algum som que foi produzido, como, por exemplo, bater uma, um pedaço de pau numa pedra e fazia sons, né? Então, o homem pré-histórico, a gente sabe que ele se comunicava através de desenhos nas cavernas, né? E também a gente sabe que eles produziam sons, muitos para imitar a natureza, e aqui, como no caso do texto aqui, para eles imitarem a voz dos animais, né? E para atrair as presas e facilitar a caçada deles. Os instrumentos e a flauta, ela é conhecida como o primeiro instrumento da humanidade, existente em todas as culturas primitivas. Em pinturas nas cavernas, que datam 60 mil antes de Cristo, foram descobertos vários desenhos de flauta e apitos. E também foram encontrados em uma caverna no sul da Alemanha flautas feitas de osso de aves e marfim. Então, fala-se que esses aí foram os primeiros instrumentos, talvez pela facilidade, né, da confecção deles. O apito foi primeiro do que até a flauta, né? Então eles usavam lá os ossos de aves, porque o osso ele tem ele é oco, né? Ele tem lá umas substâncias, lá umas coisas que depois que você limpa, ele fica oco. Então aí é possível você fazer som, né? E então eles faziam essas flautas, esses apitos com esses ovos. E até o marfim também. Aqui, ó, separei umas imagens para vocês das flautas pré-históricas. Essa daqui, olha só, é feita de osso, né? Essa também. Esse aqui já é curtinho, é como se fosse um apito mesmo. E esse daqui, mais parecido com uma flauta, tem até os furinhos aqui, ó. E isso foi encontrado, né, nessas cavernas pelos arqueólogos. E eles até reconstruíram esse apito aqui e imitaram o som dele para ver como é que era o som dele.
Então, esses foram os primeiros, né, que a gente tem conhecimento. Outras imagens, olha só, bem na forma do osso mesmo, caracteriza que é um instrumento, né, conhecido hoje como instrumento, é justamente porque eles também já faziam, olha só, os furinhos, onde sai o ar e faz aí sons diferentes. Agem com vários instrumentos já depois, né, um tempo mais à frente, né, que são os tambores. Muitas tribos, muitos povos, eles se comunicavam através de sons feitos por tambores. Eles tinham até uns códigos, né? O jeito de bater no tambor era uma maneira de se comunicar. Então, no meio da floresta lá, o som se propagava, né, pelo espaço e era possível escutar longe as batidas no tambor. Então, essas batidas poderiam ter vários significados, né, como, por exemplo, perigo, né, ou uma guerra iminente, ou até uma festa, porque os povos primitivos, eles festejavam, né, da maneira deles lá, todas as coisas, inclusive eles faziam muitos rituais para os elementos da natureza, como o trovão, o sol, e eles utilizavam, né, os instrumentos e faziam lá os rituais, e tinha lá o tipo de música deles, o tipo de dança, né? Então aqui eu separei alguns instrumentos que foram encontrados aí ao longo dos anos de pesquisa. Esse instrumento aqui, olha só, era vez feito, né, pedras colocadas na madeira, ó, e aí batia-se nessas pedras para obter o som. E é possível que cada tipo de pedra e cada instrumento usado para bater fazia um som diferente. Hoje esse instrumento aqui é o que a gente conhece esse aqui, ó. Esse instrumento aqui, ele tem duas baquetinhas. Você vai batendo nele, cada madeirinha dessa faz um som e é possível tocar uma música só usando esse instrumento aqui, que é o litofone. Na antiguidade, a gente já sabe que o homem toda a vida dançou e toda a vida também fez música. Lá no jeito deles, bem no começo, mas logo lá na antiguidade, na Mesopotâmia, na Grécia Antiga. Então já existiam lá as liras e as harpas. Essa essa harpa aqui, ó, ela foi feita em 2600, 2500 anos antes de Cristo, e ela foi encontrada na cidade suméria de Ur, que é tida como o lar do bíblico Abraão, né? Então, na Bíblia, a gente vê, né, que há citações, né, de tocar liras e instrumentos musicais, né? Aqui tem a lira e aqui é a harpa, né? A lira é um instrumento de mão, né? Ele cabe ali, tá vendo aqui na imagem, né? A lira, ela já precisa ficar, a harpa, ela já é maior, então ela fica no chão. Alguns instrumentos também da antiguidade. Os índios também. Os índios têm vários tipos de instrumentos confeccionados por eles mesmos, que são flautas, chocalhos, e esse instrumento chamado alaúde, que é um instrumento também da antiguidade, que foi um tipo de violão, vamos dizer assim, né?
os instrumentos que a gente conhece hoje, né? Alguns deles. Existem muitos instrumentos, muitos tipos de... Para cada instrumento existe uma grande variedade, né? Então, violão, tem violão de 7 cordas, tem violão cordas de aço, violão com cordas de nylon, tem violão eletrônico, né? Tem os violinos, violoncelo, né? Os tambores, as baterias, são os instrumentos que a gente conhecem hoje, né? Nós vamos estudar a partir de agora alguns desses instrumentos que a gente tem aqui na modernidade, né? Então, nós vamos... Aqui tem mais alguns instrumentos, que eu coloquei aqui uma imagem, ó. Piano, depois vem o órgão, né, que é um teclado, né, eletrônico. Olha só, a infinidade de instrumentos musicais que nós temos hoje. Flauta, nós temos vários tipos de flauta. E nós vamos conhecer agora, nas próximas aulas, a divisão, qual que é a classificação de cada instrumento, né? Em que grupo que cada um pertence, porque os instrumentos têm características, né? Como serem feitos de madeira, de corda, né? E nós vamos dar umas olhadas nesses instrumentos, ok? Bom, separei para vocês um pequeno vídeo, vou deixar o link aqui, ó, para vocês acessarem depois. Nós vamos assistir ele agora, que é um pequeno grupo que toca o jazz. O jazz, gênero musical, e nós vamos ver como é que eles usam lá os instrumentos, ok? Então, vou deixar aqui esse link, se vocês quiserem depois assistirem novamente mais alguns vídeos sobre isso, ok? Então, vamos lá, e depois que a gente assistir o vídeo, a gente volta para a gente conversar. Só como tem, assim, vários instrumentos e cada um tem uma função nessa orquestra, nesse grupo aí de jazz, e é muito importante que um instrumento esteja afinado com o outro, né? E aí para surgir esse tipo de música, né? Então, gente, hoje nós demos início à nossa aula sobre os instrumentos musicais, ok? Nós vamos ficando por aqui e na próxima aula nós vamos trazer os tipos de instrumentos e as suas classificações, ok? Obrigado pela presença de vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem.